pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. Cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente está aqui com a atriz Mia Mello e com a psiquiatra, minha colega Camila Magalhães. E a gente vai falar de esgotamento mental. Oi, Mia! Olá, tudo bem? Tudo jóia. Bem-vinda. Oi, Camila, tudo bem? Oi, Jairo. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, é filho, é casa, é trabalho, tudo junto e misturado. Como, evitar esse esgotamento, como não entrar num quadro de burnout? Esse é o papo de hoje e eu vou começar perguntando para a Mia o seguinte. Mia, 2 filhos, um pequenininho, quase 3 anos, plena pandemia. Como que você está fazendo para não enlouquecer, não sair dos eixos? Não tô, né? Tô. Simplesmente tô louca. Essa é a real. Nossa, tudo muito desafiador. Eu acho que ninguém podia prever uma situação dessa, né? E eu sou aquela pessoa que qualquer tipo de mínima intimidade que eu tinha com alguém que tinha filho, eu falava assim, gente, sai de casa com essa criança, vai para um parque. Meus filhos, eles sempre funcionaram fora de casa, sempre. E aí eu me pego sendo levada de volta a um grandíssimo puerpério sem fim, né? Com 2, uma pré-adolescente e um que tem também esse novo nome dos 3 anos, né? A pré-adolescência da primeira infância, que é tipo, meu Deus do céu. Enfim, e assim, tem a casa para gerenciar, administrar e conduzir, coisa que eu também não tinha costume de fazer, que para mim foi tudo assim um grande, meu Deus do céu, como é que cozinha, como é que faz arroz, como é que faz feijão, te juro, esse nível, assim. E meu marido também trabalhando mais do que nunca, porque ele trabalha produzindo conteúdo, que é o que todo mundo está fazendo, é consumir o conteúdo tecnológico, né? Então a gente realmente está, assim, eu só acho que eu não enlouqueci mesmo, assim, porque eu agora vim para um sítio, que eu acho que o maior privilégio que um ser humano pode ter num momento como esse, que é ter espaço e natureza. Porque a gente estava num apartamento extremamente fechados e com todos os desafios que isso exige, né? Que é ficar sem companhia, sem sol, sem ter aqueles momentos de respiro que você tem, que eu acho tão saudáveis para a família. Camila, conta pra gente, hein? Como lidar com tudo isso, né? Diante desse cenário que a Mia tá trazendo um pouco, né? Tá mostrando como mudou a rotina dela, a vida dela, assim, e diante de todas essas coisas misturadas, né? Trabalho, filhos, os cuidados com a casa, tal, dá a gente entrar num quadro de burnout, assim, tem um risco maior, e aproveitando, assim, explicar um pouquinho melhor o que é o esgotamento mental, o que é o burnout? Com certeza. Esse momento que a gente tem passado tem levado, e muitos estudos têm mostrado isso, a um esgotamento mental muito grande. E falando em burnout especificamente, o burnout ele é um termo que ele é usado para um estresse crônico relacionado a muitos fatores vividos por anos, geralmente, pelas pessoas no ambiente de trabalho. Então, o que tem havido agora nesse contexto da Covid, da pandemia? As pessoas, elas passaram a ficar em casa. No primeiro momento, elas acharam que, puxa vida, eu estou em casa, vou trabalhar em casa, então eu vou ter um domínio maior do meu tempo, vou aproveitar mais para poder estar mais com a família, ou estar mais comigo mesmo e trabalhar, mas na prática não foi isso que aconteceu. Porque o burnout, ele se caracteriza por 3 dimensões, que a gente fala. A primeira é uma exaustão muito grande, um sentimento de uma fadiga relacionada ao trabalho enorme. A segunda é uma sensação de que você tem que evitar, ou que você está evitando, distanciado muito das suas atividades de trabalho, justamente por conta desse estresse. E uma terceira dimensão que a gente fala, ou seja, do ponto de vista diagnóstico do burnout, é que a pessoa sente que ela não rende mais também. Então, esses 3 fatores, eles ficaram muito mais visíveis agora e são uma grande preocupação para o pós-pandemia.
porque as pessoas estão trabalhando de casa, por sorte, aquelas que ainda têm trabalho, se é que a gente pode dizer assim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande de tê-lo, mas ainda assim, estar dentro de casa, os medos que ela tem, como vai ser, se ela mantém o trabalho, se ela está sabendo dividir os seus tempos, como a Mia falou, quer dizer, dentro do ambiente do lar, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem sido um desafio muito grande. E sim, as mulheres estão mais expostas aos riscos do burnout do que os homens, especialmente nessa fase em que as tarefas são mal divididas. Legal. Mia, aproveitando que a Camila acabou de trazer para a gente, na tua vivência pessoal, na tua casa, você sente que vocês conseguiram dividir as tarefas, você e seu marido, ou você acha que, de alguma forma, a sobrecarga, as pressões aumentaram, principalmente para você, em relação a cuidados com os filhos, o homeschooling, né, todo esse processo de aprendizado deles dentro de casa, e mais, enfim, todas as funções domésticas que muitas vezes os homens, os parceiros, têm dificuldade de dividir, de ajudar as mulheres. Na tua casa, como que foi? Bom, o meu cenário da minha casa é o seguinte, o meu trabalho diminuiu drasticamente, para não falar que chegou a quase zero. O que eu faço é, no máximo, 1 hora por dia eu trabalho efetivamente. Eu parei teatro, eu parei programa, eu estava 15 dias de entrar em estúdio para gravar um programa novo. Enfim, eu estava realmente a 200 por hora e dei uma freada brusca, foi assim a vida. Já o meu marido, ele passou a trabalhar mais do que ele já trabalhava, porque ele, como eu disse, produz conteúdo, então é uma coisa que tranquilamente dá para fazer e continuar fazendo no home office, que é o que ele está fazendo. Com isso, obviamente que eu tomei as atividades da casa para mim. Eu que faço o almoço, eu que, enfim, limpo. A gente também dá uma bela limpada no final de semana juntos, assim. Eu tenho uma relação com ele muito positiva, que eu eu considero rara, né? E que a gente consegue dividir. Por exemplo, eu faço o almoço, mas ele que lava tudo. Enfim, eu acho que ele tem uma baita consciência gigante, porque o que eu mais escuto são pessoas falando assim, que o cara não faz nada da casa, porque tá trabalhando, e imagina ainda se a mulher não trabalha, não tem nem moral pro cara fazer alguma coisa dentro de casa. Então eu escuto muito isso, então eu sei que minha realidade é muito privilegiada em diversos fatores, né? Mas ainda assim, por conta de eu estar nesse cenário onde eu estou trabalhando muito menos do que ele, é óbvio que a casa fica muito mais sob a minha responsabilidade, né? E agora, o que não muda, mesmo fora da pandemia, dentro da pandemia, é a questão da carga mental. Que isso não muda, entendeu? Sou eu que tenho que pensar a coisa do mercado. Claro que se a comida acabar, ele vai falar, a comida acabou, vamos fazer mercado. Só que sou eu que estou falando, terça preciso ir no mercado, para quarta ir na feira, sou eu que estou administrando tudo isso dentro da minha cabeça. Essa carga mental, ela indifere da pandemia. Ela é uma questão que eu acho que a mulher carrega meio que ancestral, saca? Uma coisa meio de quem que vai fazer? Quando que a moça que trabalha em casa, ela tá lá, eu preciso avisar, a gente saiu de casa, será que ela volta? Essa coordenação mental, essa carga mental do que acontece na casa é total minha. Dificilmente você vai ver ele falando assim, poxa, hoje tem que pensar em lavar as coisas do banheiro, né? Tipo, não vai. Mas você sabe que isso que a Mia está falando, a gente estava olhando o que aconteceu com a carga de trabalho das mulheres desde que teve o estudo do IBGE o ano passado, de 2019, que quando saiu o estudo, viram que as mulheres trabalhavam em média, se juntasse trabalho em casa ou trabalho formal, assim, 5 horas a mais, 6, 8 que os homens. Só que agora, quando a Fiocruz lançou o estudo mostrando a posição das mulheres frente aos trabalhos na pandemia, tem uma questão que a gente viu agora, não só as mulheres passaram a ter muito mais trabalho da vida pessoal delas, do trabalho formal ou informal, como também elas disseram que aumentou 2 vezes mais que os homens. Então, isso na nossa sociedade ainda está bastante aquém do que a gente esperava. Claro que tem muitos homens que culturalmente, talvez se hoje são 2 vezes mais as mulheres se queixando, talvez no passado isso fosse 7 vezes mais, não sei, todos os dias sentindo uma carga, mas eu concordo que puxou muito, ficou muito puxado e esses limites estão muito, muito mal definidos, né? do momento para o trabalho, do momento
para ela mesma, no momento para cuidar dos filhos dentro de casa, ou quem não tem filhos lidando também com outras questões no par, e que só perceberam quando entraram no isolamento que tudo estava mal dividido. Não é a primeira vez, né, que eu acho que você teve que se desdobrar aí nesse acúmulo de funções, né? Eu andei lendo que quando você engravidou do Antônio, você estava numa turnê de uma peça, né? E aí ele nasceu, logo 2 meses depois você teve que voltar a assumir o trabalho, a turnê. Quer dizer, de novo, assim, complicado gerenciar, né, essa questão da maternidade com a questão do trabalho e mais os cuidados de casa, ainda mais que você contou pra gente que você, de alguma forma, né, tem, né, esse gerenciamento das questões de casa e ainda mais quando o teu filho era pequenininho. Como você lidou com tudo isso? Assim, você se sentia mais esgotada? Você se sentiu mais ansiosa, ou com mais sintoma depressivo? Ou foi mais difícil, foi mais pesado o teu dia a dia? Como que foi essa época? Olha, foi muito difícil. Doutora, você começou a falar, me deu até tipo uma dor física, assim, de lembrar. É o que eu sinto, assim, porque quando eu me programei para fazer essa volta com o Antônio pequeno e tudo mais, eu me programei racionalmente aqui dentro da cabeça. Eu pensei, vai dar tudo certo. Antônio vai fazer 2 meses, eu inicio essa turnê, tá tudo organizado, tá tudo certo. Só que no dia a dia de fazer fazer viagens pelo Brasil com recém-nascido, era uma coisa tão desgastante que durante esse processo eu entendi que eu estava assim extremamente desgastada e chego a dizer que eu acho que eu tive uma depressão pós-parto por não conseguir me olhar nesse momento, porque eu tinha que fazer tanta coisa. Eu tive que fazer introdução alimentar em hotel, eu tive que fazer todo o... Imagina, eu estava ainda com todos os meus hormônios absolutamente mexidos dentro de mim. E ainda assim, eu tinha que chegar à noite, fazer uma peça no final, conversar com todo mundo, tirar fotos. E aí, obviamente, quando eu voltava para minha casa, toda a rotina do bebê estava bagunçada. Foi um momento, assim, muito difícil que eu não faria novamente. Claro que eu não tenho como me arrepender, porque, infelizmente, não tem como a gente voltar atrás, mas eu não faria novamente porque eu fiquei muito desgastada. Eu chegava em casa, eu já pensava, meu Deus, eu vou ter que fazer a mala de novo, porque eu ia toda sexta-feira de manhã eu viajava, e detalhe, não é que eu viajava, vou para Salvador, não, eu ia sexta para Salvador, sábado para Feira de Santana e domingo para, sei lá, Maceió. Era assim, gente, era tipo assim... A maior insanidade já cometida por um ser humano, eu acho que fui eu, a Beyoncé, que também falou que fez uma loucura de voltar para uma turnê aí, para um show, que era o Homecoming, que ela fez com os gêmeos recém-nascidos e tudo mais. Que, cara, mentira, muitas mulheres fazem isso, né? Eu vi até a Paty de Jesus comentando sobre isso, que ela também saiu para gravar uma série com o bebê muito pequeno. Eu acho que são concessões que a gente faz que são muito difíceis para a mulher, assim. Porque para o marido, é óbvio que ele também em algum lugar está desgastado, ele também está com um filho recém-nascido, mas é um outro lugar de cansaço, de revolução hormonal, de desgaste, inclusive físico, de realmente você tá tirando, o cara tá te sugando o bebê ali, né? Então, assim, são muitas questões que a mulher, eu acho que tem que enfrentar para conseguir levar relativamente uma vida normal no pós-parto, nessa início da vida de uma criança, que é muito desafiador, e ainda digo mais, falando tudo isso num lugar de extremos e absolutos privilégios, onde tudo, minha mãe mora em Salvador, minha mãe é de Salvador me encontrar nas cidades, então ela podia me ajudar, em casa eu tinha uma funcionária que fazia almoço, limpava a casa inteira, então assim, eu não consigo nem desenhar esse cenário com uma pessoa que não tem ajuda, e isso vale até para, quando eu penso no meio dessa pandemia, as mulheres que estão trabalhando, que é um cenário super comum, tá? Não estou nem falando do cenário de privilégio, porque essa pessoa também tem privilégio. Está trabalhando, está tudo certo. Ela está trabalhando e cuidando dos filhos ao mesmo tempo. Eu não consigo, porque assim, as pessoas me ligam, você pode gravar? Eu falo, não dá, não tenho como eu gravar nada com você, porque eu tenho que prender meu filho no quarto para eu gravar com você. E aí, para eu não prender ele no quarto, eu vou deixar para lá e não vou. Eu só tô aqui tranquila, falando com vocês, porque eu tô com a minha sogra, tá aqui hoje. A gente resolveu fazer esse final da quarentena, sei lá se é um final, tô sendo até positiva, da quarentena juntos agora. Então, eu tenho toda a liberdade, eu tô totalmente tranquila. Mas, assim, quando eu tava só em casa com as crianças, como
como é que faz para cuidar das crianças? Então, Mia, estava ouvindo você falar, então, do quanto você teve que ir numa fase em que você estava no puerpério, dando conta do bebê, querendo conciliar sua vida, multitarefas, e de repente ter a oportunidade, vamos dizer assim, de estar com eles em casa, porque, enfim, a gente nunca imaginava isso, esse freio. Por um lado, queria até te perguntar, o que você sentiu dessa sensação de estar com eles e ter a oportunidade de não estar conciliando um trabalho que, para vocês que são atores, a atriz, ela tem que ficar fazendo isso que você está dizendo, tem horários que não são convencionais, tem que viajar, e para quem está numa fase tão delicada, você precisa de um silêncio, de um momento de paz. E se não é porque a gente tem que dar conta de tudo sempre, estando dentro de casa ou fora de casa, se o que pega não é essa carga, que muitas vezes não é nem só aquilo que eu comentei, do pedir ajuda, mas de repente a gente não pega tudo e assume tantas coisas, isso vai angustiando, não consegue nem viver essa pausa. Como você viu? O que eu acho, doutora, assim, que eu não romantizo a pandemia, assim, em hipótese alguma. No meu caso, assim, primeiro porque talvez como eu tenho essa rotina, como você mesmo já imagina, meio maluca, né? De horários, dessa não rotina que é o meu trabalho, ele também me proporciona muitas janelas onde eu consigo levar, buscar a escola muitas vezes. Então, eu não tinha essa necessidade intensa de, eu não via meus filhos, eu ficava... Acontece muitas vezes, é natural, normal. Todos somos muito mais felizes. Eu acho que é muito mais saudável a gente, cada um ter a sua vida, entendeu? Ter a sua vida. Eu amo o meu trabalho. Eu tenho também eu não aguento mais falar privilégio, mas enfim, eu tenho esse privilégio de fazer o que eu amo. Eu amo o meu trabalho. Então, não estar fazendo o que eu amo me deixa menos feliz. E eu menos feliz, eu sou mãe feliz. Entendeu? Eu não acho que, que máximo, eu estou com meus filhos o dia inteiro. Eu não acho legal. Não pelo fato de eu estar com eles o dia inteiro, mas pelo fato de a gente estar morrendo de medo, eu estou insegura, eu me sinto totalmente desamparada pelo meu governo, eu não sei se eu posso sair de casa ou não. Eu vim para cá morrendo de medo, para casa, para o sítio do meu sogro e da minha sogra, morrendo de medo de estar cometendo uma besteira. Sabe assim, eu não tenho nem orientação legal do que eu posso ou não fazer num momento tão delicado como esse. Então, assim, eu não vejo como eu posso estar, estou super feliz de estar com os meus filhos. Eu acho que a gente é muito feliz e também triste, e também tudo, quando a gente tem a nossa liberdade básica de ir e vir, de poder ir para eles, no caso, de exercer a autonomia deles longe dos pais o tempo inteiro, da gente poder sair um pouco de cena e fazer as nossas coisas e voltar, e ter aquela saudável volta de como é que foi seu dia, o que você fez. É claro, que legal, que bom que a gente tem a possibilidade de ficar junto. Nossa casa é uma casa muito divertida, leve. Isso é muito bom, né? Ainda bem que temos isso. Mas, assim, eu não trocaria por nada o meu dia a dia, meu trabalho, ter que conciliar o meu trabalho com a minha casa, que é um desafio. Eu não trocaria isso por nada para poder ficar em casa o dia inteiro com as crianças sem sair. Eu não acho que é uma troca boa e saudável para ninguém. Eu não acho que é nem boa para mim, nem para ele, sabe? A gente pede, né, que a cada programa as pessoas mandem, a nossa audiência mande perguntas para a gente pelas redes sociais do Viva Bem UOL, e a gente recebeu uma série de perguntas, né, que a gente queria fazer, então, algumas delas para a Mia e para a Camila. Vou começar com a Camila. Camila, alguém está perguntando assim, quais seriam os principais sintomas do burnout e como que você diferencia o burnout de um estresse normal do dia a dia? Né? Como que eu sei se eu estou estressado ou se é burnout? Então, burnout, que antes era exaustão vital para qualquer área da vida, hoje a gente sabe que burnout precisa estar relacionado ao trabalho e a pessoa cronicamente ali exposta a uma série de fatores estressores do trabalho. Ela não vai contornando isso, ela vai ficando fadigada, exausta, distanciada do trabalho, com uma sensação de indiferença, até que ela perde o prazer naquilo que ela está fazendo. Isso é diferente de uma fadiga, de um cansaço relacionado ao trabalho, porque o cansaço relacionado ao trabalho, ele é episódico,
ele é natural, ele é normal, e ele não te ocupa dessas 3 dimensões que a gente fala de sintomas, ou seja, uma sensação persistente que toma conta de você, de que você não está dando conta, não rende, não faz, não sai. Aquilo não realmente te traz uma consequência muito grande no retorno emocional que você tem. Você pensa em ir ao trabalho, executar alguma atividade relacionada ao trabalho, aquilo já te traz sensações muito negativas dessas 3 áreas que eu referi. No cenário atual, em que as realidades são múltiplas, então tem pessoas que... E quanto maior a desigualdade social, maior o risco de um estresse relacionado à vida como um todo. Então, a ter um esgotamento como um todo. É um perigo a gente dizer tudo vai se manifestar no trabalho, ou seja, um estresse que você tenha fora dele, sentimentos de depressão, vai se relacionar no trabalho. Mas tem sofrimentos que nascem da sua relação de trabalho. Essa é a grande diferença. Então, tem uma confusão hoje em dia muito grande de tudo ser burnout. Não, o burnout, ele tem algo específico daquela dinâmica do trabalho. Então, hoje, a gente tem um risco, por exemplo, os home offices. É um assunto que precisa ser totalmente discutido, porque ele pode ser vantajoso, sim, se nós pararmos para pensar que o modelo anterior era um modelo em que as pessoas tinham regras. Então, culturalmente, quanto mais você ficava ali na cadeira do trabalho, mais admiração você teria, ou mais retorno, olha como eu estou trabalhando e coisa e tal. Depois as pessoas viram assim, não, mas peraí, a gente passou por uma situação inimaginável. Foi todo mundo para casa, em uma semana falaram, todo mundo vai para casa e vai trabalhar de casa. Aí, de repente, viu-se o contrário. Ou que as pessoas estavam rendendo mais, ou que elas estavam ali conectadas, elas não tinham a distância de ir até o trabalho, trânsito, e se deslocar de uma reunião para outra, sair para almoçar e coisa e tal. Isso pode ser bem delimitado, ou isso pode ser perverso. Então, as relações de trabalho, elas vão passar por uma crítica, a gente pode pensar de um jeito diferente. O exemplo da Mia, para ela, é até interessante como a dinâmica de trabalho ela é tão vasta, porque para quem tinha isso já como uma satisfação, como está bem alinhada a tua relação com o trabalho, então, na hora que você perde isso, você fica mais exposta a uma perda de um espaço de trabalho que te trazia que te dava uma estrutura, inclusive. Por outro lado, como disse a Mia, é muito, muito legal a gente pensar assim, porque é uma fantasia nós pensarmos que o trabalho vai ser, na vida da maior parte das pessoas, algo em que ela vai se realizar, porque o trabalho, muitas vezes, é o que tem para ela. Uhum. E para muitas pessoas, né? Nem sempre, essa relação com o prazer pode acontecer, mas nem sempre. E quando isso não acontece, aí sim que agora a gente vai ter de rever o tempo que você vai atribuir ao trabalho, o tempo para a sua vida pessoal, o tempo para o cuidado com os filhos, o tempo para o lazer, e isso está passando por uma mudança, assim, interessantíssima. Agora, o que eu tenho pedido é flexibilidade. Eu acho que as pessoas precisam ter flexibilidade para elas terem espaço para escolher modelos mais favoráveis de trabalho e para que esse modelo não leve a esse burnout. E para não levar, tem que abrir um canal de comunicação no trabalho. Porque se você consegue abrir um canal de comunicação que está sendo feito em muitas empresas agora, quer dizer, que hora você pode trabalhar? Porque eu sei que você tem filhos e tal, as coisas parecem que vão se alinhar mais. Legal. Para Mia, uma perguntinha que chegou aqui de alguém da nossa audiência, que é o seguinte, vou juntar duas, na verdade. Mia, o que deixa uma pilha de nervos, né, que faz você subir pelas paredes, e o que você faz, do ponto de vista prático, assim, que método você usa para cuidar da sua saúde mental, para colocar o que está te incomodando para fora e para não se cobrar tanto? Então, acho que o que te deixa e como se resolve isso? Super difícil isso. Acho que eu acho que a doutora Camila falou bastante disso. Eu acho que o desafio o próximo passo do desafio dessa pandemia vai ser a gente entender essa coisa da questão da saúde mental, né? Mais do que nunca isso está em evidência. Não que antes não fosse um problema, mas acho que agora ficou ainda mais em evidência. Espera aí, temos cães participando também.
É isso, é maravilhoso. Mas eu faço muito pouco para a minha saúde mental, deveria fazer muito mais, porque eu tenho consciência da fragilidade que é a minha saúde mental. No sentido que assim, eu sou uma pessoa muito intensa, então eu sinto muito, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo me torna muito frágil. Eu sinto muito, então eu sinto muita coisa boa, eu sinto muita coisa ruim, então eu sei que eu sou uma pessoa que deveria cuidar mais. Sei todos os caminhos, deveria fazer terapia, deveria fazer uma meditação, deveria fazer um esporte, uma atividade física, não faço nada. Então, no momento, olha. É o Antônio. Mas assim, eu acho que no momento eu tenho tentado não me cobrar tanto, mas não que eu não me cobro, mas tenho tentado, porque eu não estou conseguindo nem fazer atividade física, que eu acho que é uma coisa número 1, para mim. É importante gastar energia, trabalhar endorfina e tudo mais. Não estou conseguindo fazer nem isso. A única coisa que estou conseguindo fazer é cozinhar. Mas aí, o que eu estou fazendo que eu acho que é interessante? Eu estou tentando colocar um foco nas coisas que eu aprendi a fazer, assim. Então, por exemplo, eu aprendi a costurar, que eu não sabia, a cozinhar, que eu não sabia, e a cutilar, que é tirar as cutículas da unha. Então, assim, eu estou tentando valorizar pequenas coisas que eu aprendi ou que são diferentes para tentar me manter num trilho saudável da minha cabeça. E acho que as minhas questões que me deixam irritada, com certeza, são as relações dentro da minha casa, né? Porque é onde basicamente a gente está há 3 meses, né? E aí eu acho que é uma questão que desgasta muito, que é bem costumeira das mães, é a questão de ficar repetindo. Você pede uma vez, pede 2, pede 3, pede 10.000 vezes. Isso é uma coisa que realmente tira do sério. E eu acho que é uma questão assim, filho, é muito. Minha vontade é que filho fosse uma planilhazinha do Excel, sabe? Põe aqui, já soma, já sai o resultado. E a coisa mais descontrolada da vida é filho, né? Porque é um ser humano. Então, assim, essas frustrações do que a gente quer e o que de fato acontece é uma coisa que eu tenho que aprender a dar bastante, porque eu realmente fico irritada e me tira do eixo, e é uma questão muito minha, mais do que deles, porque eles são crianças, eles são, enfim, seres humanos, né? Mas eu me irrito muito, eu vejo que é uma questão muito a ser trabalhada em mim, assim, por que a falta do controle da situação me deixa tão irritada, assim? Mas é muito curioso que isso me irrita mais na maternidade, porque na vida em si eu contei mais jogo de cintura, eu sinto, assim, mas na maternidade é uma coisa que eu acho que eu queria ter mais controle, assim, sabe? Queria que fosse com controle remoto, a criança. Infelizmente não dá para ter controle remoto. Infelizmente não tem como. Ia ser maravilhoso, assim, até 3:30 da tarde você dá aquele pause, até as 5. Infelizmente não tem liga e desliga, não tem pause. Faz parte. Eu vi até num dia que o Jairo estava falando com o Dunker, né? Que ele dizia que o coronavírus tinha um nome apropriadíssimo porque tirou a nossa coroa e mostrou que a gente não tem controle de nada. Nossa. Então, esse teu exemplo, Mia, assim, é muito interessante, porque é um perfil, acho que é um cluster de mulheres, assim, que tem essa coisa do controle, da agenda, do Excel que você falou. E filho é algo absolutamente fora de qualquer controle. E uma pandemia, então, é uma coisa desgovernada, no sentido de você dizer quando volta, quando não volta, será que isso aguçou muito a sensação que a gente tinha de que, assim, bom, realmente, então, peraí, eu não tenho controle, o que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com algo que eu não tenho como esperar, ó, essa retomada, ou o que vai ser, ou quantas pessoas vão adoecer, ou se vão adoecer. Não que eu glamorize, mas em muitos momentos eu me vi observando a vida diferente, que ela não precisa estar nessa planilha que a gente fala, quer dizer, não dá. A criança, você estabelece pilares. Isso eu fui percebendo da minha autoanálise, vamos dizer assim, ouvindo os pacientes dizendo, eu tenho que brincar com ele, com meu filho, já que eu estou em casa, eu preciso ser esse pai que fica ali, que brinca, que troca e que ensina. Aí eu falo, mas será? Primeiro que, óbvio, não tem essa regra, mas
às vezes a gente fantasia muito esse dar conta, esse tempo com os filhos. Muitas vezes o que você quer passar são valores, né? Grandes valores, exemplos. O exemplo, inclusive, de tem hora que você não tem a paciência para aquilo, ou não é tão bom naquilo outro. Mas eu acho que se a gente se der essa oportunidade de não controlar, eu vejo que tem sido bem interessante para minimizar a ansiedade, encontrar outras formas de lidar com esse tempo que a gente estava tão automático. Um papo super interessante. E para terminar hoje, a gente tem uma sessãozinha que chama Confessionário. Sabe aquela dica de saúde que vocês estão cansadas de saber, né? Sabem muito bem que deveriam fazer, mas não conseguem fazer, né? Ou porque não querem, ou porque não conseguem. Vocês conseguem confessar aí pode ser de saúde mental, pode ser de saúde física, enfim, uma dica de saúde que vocês sabem que deveriam fazer, mas não está dando nesse momento. Mia. Eu acho que eu fiz toda essa minha confissão naquele como é que eu cuido da minha saúde mental, né? Total. Eu sei tudo o que fazer, gente. Façam exercício, comam bem, bebam água, gente. Mínimo 3 litros de água. Eu não tô bebendo nem uma caneca de água, gente. Tudo. Então, assim, eu tô muito mal de dar conselho. Eu não posso dar conselho para ninguém. Assim, eu tô muito rabo preso. Não tô conseguindo fazer nada. A única coisa que eu tô conseguindo fazer é cozinhar. A única coisa. O resto, mas assim, com bastante manteiga, bastante azeite. Nem isso eu tô servindo de exemplo, cara. E você, Camila? Eu estava falando outro dia sobre essa sensação que muitas pessoas estão discutindo, que é Fear of Missing Out, FOMO, ou seja, a sensação de que você possa estar perdendo algo, que as pessoas estão fazendo mais do que você. E uma das conclusões que eu estava tirando é que, pelo contrário, o que era saudável era justamente termos momentos em que a gente consegue, inclusive, não fazer nada. E aí eu percebi que eu não promovo essas pausas. Eu estou sempre ocupando com algo que eu gosto, com o que eu tenho uma pressa de viver, de aproveitar a vida e tal. Então, eu acho que essa é a minha confissão e é o que eu tenho que trabalhar na minha análise comigo mesma, e que vai dar tempo da gente fazer tudo, e a gente precisa do tempo para não fazer nada, inclusive. Olha, eu vou confessar que eu estou no mesmo barco que você. A gente vive falando de criar uma área verde no dia a dia da gente, na rotina da gente. Eu recomendo isso, mas eu tenho dificuldade. Vou confessar para você que eu tenho dificuldade, ainda mais nesses momentos de pandemia. Acho que a gente acha mais dificuldade ainda. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui hoje. Desejo aí um final feliz de quarentena, que você consiga retomar aí todas as suas coisas o mais rápido possível. Camila, super obrigado por esclarecer todas essas questões para a gente, por se colocar tanto também. Papo muito legal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, galera, o Conexão Viva Bem tá ficando por aqui. Amanhã a gente volta, a gente vai falar de vitalidade. Muito obrigado por prestigiar a gente. Espero que você volte amanhã também. Mia, Camila, beijão para vocês, beijão para todo mundo. Beijo, adorei. Beijo para vocês. Uau.